Convidamos os amados a se colocarem de pé, bem? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Minha voz, ela alterna, eu não falo tão grosso assim. Ela está sempre com esse negócio de garganta. Saudamos os amados presentes, os amados que também nos acompanham pelas redes sociais. Bem? Todos são bem-vindos, né? Que todos sejam abençoados por Deus, extensivas famílias. Nós vamos dar continuidade neste dia ao estudo sobre santidade e vida cristã, e o tema será temperamento e domínio próprio. Basicamente, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso interfere na nossa santidade, na nossa vida cristã, no nosso testemunho. O nosso texto base está em Provérbios 16:32. É um livro muito rico desse tipo de... um livro sapiensal, cheio de sabedoria, de orientações para a nossa vida, em especial para o jovem. Quanto mais jovem lê isso aqui, melhor os resultados da vida, né? Provérbios 16:32. 32. Ali está na ACF, aqui está revista corrigida. Então, são sinônimos as expressões ali, tá? Diz assim a palavra do Senhor: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Bem? Na outra versão está melhor o que tarda em irar-se, é o paciente longânimo. Vocês observam, tem duas coisas, a gente vai ver aqui, né? O paciente longânimo do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nos abençoa, dá assistência do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, prepara os nossos corações, ó Deus, para receberem de bom grado a Tua palavra, que venha frutificar a 30, 60 e a 100, e que tudo que façamos aqui, Senhor, seja unicamente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Bem, irmão Carlos Mendonça, já arriscamos o Gonçalves, o antigo Gonçalves, né? Um novo nome, né? Apocalipse, ele já está no Apocalipse. Queridos, é um assunto assim, é difícil, e talvez o mais difícil para a nossa vida. Essa questão tem sinônimos, né? Porque isso aqui é um fruto do Espírito que a gente estudou lá na frente, em Gálatas 5, 22, 23, nós fizemos um estudo, lembram, do livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, e esse domínio próprio, salvo engano, é a última qualificação do fruto do Espírito. Não é por acaso, né? Você começa com amor e vai. Mas o último é o domínio próprio. Assim, parece que é algo que é proposital, porque talvez seja o mais difícil, né? A gente se domar a si mesmo, se controlar. Tiago fala que se alguém tem controle mesmo da língua, por exemplo, né, que é um pequeno, ele consegue dominar todo o seu corpo, o que a gente sabe que é difícil, né? E então a gente vai falar dessa questão de temperamento e domínio próprio nesse dia, dentro da santidade. Uma outra coisa interessante de falarmos é se a aliança no sangue de Cristo fosse alcançada, vamos dizer assim, ou observada, por nós praticarmos tudo que Cristo nos ensinou, eu diria que é mais fácil você ser justificado pela lei de Moisés do que pela de Jesus. Muita gente não
Para pensar nisso. Você está dizendo que andar na aliança de Cristo é mais difícil? Observe o se. Se a salvação fosse por observância. Porque tudo de Jesus, ele ia lá, no teu coração. A lei era muito exteriorizada. Sacrifícios anuais, cerimoniais, roupa sacerdotal, dia de jejum, né? Então se fazia. Mas como se fazia esse jejum? Né? Cerimonial, data, hoje tem que fazer jejum, 24 horas. Tem um dia, né, que o judeu, se alguém conhece algum judeu, ele pode não fazer jejum nenhum, mas tem um dia que ele vai fazer 24 horas, nem água, inclusive a lei permite que ele não vá trabalhar nesse dia. São 24 horas. Que é exatamente, né, o jejum do dia da expiação. Né, do dia da expiação. Onde todos os pecados do ano anterior cometidos são perdoados. Né, ele teria que ficar contrito diante de Deus, aquela coisa toda. O problema é que isso é muitas vezes cerimonial, apenas étnico. As coisas de Cristo não. Cristo sonda. Isso já estava nos pequenos profetas. Os 12 pequenos profetas que nós temos. Começa ali em Oséias e vai até Malaquias. Quando jejuaste no 3º e no 7º mês, foi para mim mesmo que jejuaste, ó Israel? Pergunta retórica do Senhor, né? O Senhor está dizendo, vocês não jejuaram para mim. Estão fazendo mecanicamente e até por outras razões. Menos para atender, para ter intimidade comigo. Né? Então as coisas de Jesus, elas vão lá no profundo. O Senhor olha o coração do homem, vai no detalhe do detalhe. Então por isso que a palavra graça vai aparecer inúmeras vezes no Novo Testamento. E é muito favor de Deus, é muito perdão de Deus, ele quer muito relacionamento, quer que nós sejamos sinceros conosco, sabendo das nossas limitações, e não que sejamos apenas aparência como na velha aliança. Amém, amados? Esse versículo 16:32 que nós lemos, existem inúmeros versículos. Se a gente fosse ler tudo de Provérbios que fala sobre questão de domínio próprio, temperança, o que é que ele destaca? Pode colocar, não sei se dá para colocar de novo. A gente vai ver que existe Provérbios 16:32. Isso. Existe, tá? Para a gente trabalhar em conjunto aqui, a questão do autocontrole, da paciência, longanimidade. Né? O que é que há aqui? Há um contraste, ó. Quando ele vai falar melhor é alguma coisa do que outra, então existem comparações, não é isso? Melhor é uma coisa do que outra. Aquilo que é melhor está sempre ligado a algo de foro íntimo, que não é... Você não pega na ira, né? Você não toca. Está sempre ligado ao espiritual. O espiritual, o que é... Né? Melhor que se tarda em irá do que o poderoso, que vem de feitos, em algumas versões do que o valente. E o que controla o seu ânimo, ou seja, ele tem domínio próprio, do que aquele que toma uma cidade. Então as duas aqui, ó, o poderoso e o que toma a cidade, são feitos da carne. São pessoas de destaque, guerreiros, que tomam uma cidade, que têm estratégias, que tem tudo isso. O valente, que não foge da batalha ali, da luta, mas o autor dos Provérbios, ele vai dizer que o que tardio em irar-se é melhor do que esse homem que tem poderoso ou força, que você consegue discernir aqui, entender quem é o poderoso ou que tem força pelos seus atos externos. Aquela pessoa ali está
Tudo que é difícil, pode entrar ali, ele entra, tá? E o outro toma uma cidade, como os grandes reis, Nabucodonosor, os conquistadores. Mas o provérbio já vem dizendo que esse ato aqui, ó, interior, de ser tardio em irar-se, ser longânimo, quando o Senhor fala que ele é longânimo, é porque ele é tardio em irar-se. Ele não quer que nenhum se perca, para que a ira de Deus não recaia sobre o homem. Então nós, na santidade, nós temos que refletir a santidade de Deus nas nossas vidas. Isso nós já debatemos, já conversamos, nós não somos santos como Deus, porque não há santo como o Senhor. E a expressão santo, santo, santo só se aplica a Deus, não é? Você não vê santo, santo, santo para homens. Mas a gente recebe o conselho, imita o teu Senhor. Tardio em irar-se e controla e domina, né, o seu ânimo. É fácil? Não. A gente vai ver. Se está no fruto do Espírito, a gente só consegue quando é uma nova criatura. Porque se nós formos da antiga criatura, né, da velha, a gente vai ver que quem vai agir é o homem natural. E o homem natural age pelo instinto carnal. São poucos que vão ter essa prudência, esse conselho e colocar em prática. Então, o homem natural, que é o oposto do espiritual, do antigo homem, por isso que se manda o quê? Lá em Gálatas 1, para manter a carne crucificada. Significa dizer, se ela está crucificada, né, pés e mãos presas, dói. Dói, é contra a nossa natureza, mas ela não pode agir, porque ela está na cruz, até morrer. Ela vai morrer totalmente no dia que a gente morrer. Para que o novo homem, porque fomos gerados, né, regenerados, gerado de novo pela palavra de Deus, prevaleça sobre esse homem carnal. Então é uma luta interna. A nossa carne, não é? Sempre aprendi isso e vi que é uma verdade. Existem dois grandes inimigos do homem. O primeiro é a carne, é ele mesmo. E o segundo é o adversário das nossas almas, que é um ser derrotado. No entanto, ele atua ainda tentando colocar tropeços, principalmente nos santos, nos servos de Deus, e procurando brechas. Nós vamos ver isso ao longo do desenvolvimento dessa manhã. Amém? Então, esse versículo aqui, acho que a gente conseguiu estratificar a ideia do espiritual é superior, muito superior àquele ímpeto nosso que vem da carne. Então, é melhor, tá? Ele não está de forma alguma desprezando a pessoa que tem essas qualificações, mas ele está dizendo que esse aqui é melhor. É mais ou menos assim, ó, espera no Senhor. Né? A palavra fala para a gente não tomar vingança, mas espera no Senhor. Né? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então o homem é desprecipitado e dependendo da situação, ele vai querer fazer a sua própria justiça. E nisso ele vai pecar contra o Senhor. Porque aquele que foi o causador disso tudo, ele já está em pecado. O problema é que ele vai ser um instrumento do adversário para tirar você da santidade e colocar tropeço em você. E não é fácil. Para tudo isso, a gente tem que estar com a carne crucificada, gemendo, morrendo dia após dia. É uma luta. Não é? Por isso, eu já lá falei para vocês, os irmãos vão lembrar que lá em Romanos, Paulo usa a palavra de pendor. O pendor da carne é morte, mas o pendor do espírito é vida. E eu falei, pendor tem a ver com pêndulo. Imagina um pêndulo, meu braço. Não é? O pêndulo está pendurado, ponto neutro. O pêndulo está para cá. Carne, 100% carne. O pêndulo está para cá, espírito, 100% espírito. Nós não podemos ficar neutro. Neutro, você já está para a carne. A gente tem que estar aqui nessa luta, ó, subindo para andar em espírito. Pendor.
penda para o lado do Espírito e não para o lado da carne. Amém, amados? Paz do Senhor, irmãos. Max, Valéria. Amém? Glória a Deus, amados. Outra conclusão que o estudioso dessa matéria, do livro dele, fala que isso também significa o quê? Que as qualidades espirituais, elas são superiores às conquistas temporais e físicas. Podemos também concluir isso? As qualidades espirituais, elas são superiores, muito maiores e melhores do que as conquistas temporais e físicas. Isso não quer dizer, amado, que você não vai conquistar algo que ainda é apenas para esse mundo e que vai melhorar a sua vida. Não é isso. Mas você não pode inverter. Quando você coloca as suas conquistas pessoais, isso para o crente, ou seja, já foi Deus que está ali atuando em você, e físicas, acima das qualidades espirituais, você está agindo como um homem natural, na carne. Então nós temos que entender que essas qualidades espirituais que são adquiridas ao longo do tempo, e só porque o Espírito Santo habita em nós, elas são muito melhores e superiores do que as físicas. Amém? O autor falou o seguinte, alguém pode contra-argumentar, ele contando, né, o autor, e citar Efésios 4:26, se a gente puder dizer, olha, existe um mandamento que Paulo vai dar lá em 4:26, que talvez seja conflitante com isso aqui. Aí a gente vai ver. Olha lá, Efésios 4:26. Exatamente aqui, né? Porque Paulo vem dando uma série de conselhos aqui, nesse capítulo 4, sobre santidade, né? Diz, olha, Paulo disse para a gente se irar. Irai-vos. Né? Isso é verdade. É natural do homem a ira, e podemos substituir não contra uma pessoa, mas contra eventos, acontecimentos. Podemos substituir por indignação. Estamos indignados com certas coisas, com injustiças assim gritantes que se verifica, por exemplo, né? Mas a palavra, se a palavra parasse aí, tudo bem, só que ela não para aí. O que Paulo está dizendo da natureza humana reagir àquilo que é errado, inclusive do santo. A coisa está errada, você está vendo, você reage. Mas o que ele diz é o seguinte, o homem natural é irai-vos, e em seguida ele vai dar uma de poderoso ou valente, ou do conquistador de cidade. Eu vou derrubar essa injustiça. O Paulo diz, não pequeis, não faça nada de errado, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Amanhã você vai acordar bem. Quando você ficar guardando ira dentro do teu coração, irmão, é um problema. Esse negócio pode crescer, dia após dia. Por isso que ele fala, naquele momento, de que coisa te irritou, é verdade, você ficou irado, com razão ou sem razão, e o que ele está dizendo acontece realmente. Mas não pequeis, porque se dia após dia esse negócio não apaga, né, não se põe o sol, o que é que se faz à noite? Dorme-se. Se isso não acaba, irmão, tem algo errado. Aí você está alimentando fruto da carne, em contraste com o fruto do Espírito, está em Gálatas 5. Amém? Então, aconteceu um dia, aquilo que eu falei, aqui é o perfeito, né? Aquele que é difícil que às vezes você fica um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas você vai sempre lembrar, porque é o Espírito Santo que vai lembrar a palavra para você. A palavra diz que Deus é o justo juiz, nada escapa aos olhos do Senhor. Eu não vou ficar com essa ira no meu coração, porque isso não agrada ao meu Senhor. Então existe o esforço humano, não é passividade. O Espírito pega você automaticamente, sem cooperação sua. Não, ele vai fazendo também conforme você dá o esme aqui. Você quer crucificar a carne. Se você não quer crucificar a carne, essa ira vai ficar direto, tá? Então, o que Paulo está dizendo é, irar se você pode,
Mas permanecer com a ira dia após dia, não. Não deve, porque aí é pecado. Microfone, aí é pecado. A irmã Cláudia quer fazer uma pergunta. Amém. Eu estou falando um pouco mais devagar hoje, tá, irmãos? A garganta, quando não é garganta, é coriza, está tudo certo, tudo certo. Pois não, Claudinha? Paz do Senhor, não é nem pergunta, eu entendi esse versículo assim, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa comigo assim, que me deixa irada. Aí, em vez de eu tacar um negócio em cima na hora de falar alguma coisa, eu seguro, bebo uma água, espero abaixar a poeira, e depois eu vou e resolvo. Eu pensava que era isso. Isso ele não dá, assim, a solução. Apenas que ele diz não guarde aquilo. Como você vai, né, desenvolver essa mudança de estado, contar até 100, né, aquela dieta, eu estava de dieta, mas devido a esse evento, vê uma torta aí, uma fatia daquela bem robusta, né? Tal, aí aquele açúcar já te dá um ânimo, tá? Aí você já continua, volta a trabalhar, ainda Claudinha que trabalha no trânsito, o trânsito é uma loucura, cada vez pior. Né? Antigamente existiam os motoristas de segunda a sexta, que era mais respeitado, e fim de semana a gente sempre dizia assim, isso é motorista de fim de semana, pega o carro do papai. Hoje parece que é só motorista de fim de semana, todo dia. Todo dia. Só quem trabalha no trânsito sabe. Bicicleta, moto da contramão. Amém, Claudinha? Então a maneira como isso vai se dar, o apóstolo ele não diz, ele apenas diz, olha, não guarde isso. Tá? Mas muitas vezes o contato é 10, contato é 100, de cada um. Não guarde isso. Se você guardar, tem algo errado, mano. Guardar a vida inteira a ira, você não confia em Deus. Perdoa. Tá? Então, queridos, existem muitos versículos ensinando-nos a sermos demorados na ira, longânimos ou pacientes. Ou seja, o que isso significa? Saber esperar no Senhor. E existem muitos versículos na Bíblia nos ensinando a sermos demorados na ira, longânimos ou pacientes. O tardio em irar-se também é para nós. Você vai ver isso em Tiago, aqui nós não vamos ler Tiago. Pode colocar Efésios no próprio 4 que a gente estava, passando um pouquinho para o versículo 31 e 32, vocês vão ver que isso, o versículo 31, aí depois a gente leu o 32. Então, 4 tá 4, 26. Aí você joga para o 31, versículo 31. Isso, obrigado, Igor. Olha, o 31. Longe de vós, lembre-se que eu falei, Paulo está explicando no 4, não é isso? Paulo está explicando no 4, sobre santidade. Longe de vós, se é longe de vós, não quero isso perto de mim. O quê? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então, o conselho que o apóstolo está dando é que tudo isso aqui, incluindo a ira, são tudo aqui, vamos dizer, situações que você demonstra alguma indignação. E ela pode ser uma coisa extrema, chegar a nível de gritaria, de blasfêmia. Entendeu? Então, a orientação é longe de vós. Já aconteceu? Já, às vezes acontece. Mas não pode ser uma rotina isso na vida do crente. A irmã, deixa eu só, pode passar para ela o microfone. Eu só queria, antes da Valéria falar, que passasse para o 32, porque é tá? Aí a irmã vai falar. Antes, o que ele quer dizer antes? Quer dizer, ao contrário de tudo aquilo, olha o que ele manda ser. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É importante o apóstolo ter colocado isso, porque o próprio Senhor Jesus falou também isso. Você, sempre que erra, vai aos pés do Senhor e pede perdão. É ou não é? Mas o que é que ele diz? Se você não perdoar também, você quer que Deus te perdoe? Senhor, perdoa eu não perdoar. Não, isso não existe.
O Senhor me perdoa porque eu não perdoo. Me perdoa porque eu não perdoo? Como é que você quer que eu te perdoe se você não perdoa? Entendeu, querido? Então a ira pode vir. Você não pode levar isso a vida inteira. Tá? Pelo contrário, tudo isso aqui. E ele justifica. Por quê? Porque Cristo vos perdoou. Eu já falei, amados. Qualquer um de nós que estivesse no lugar do Senhor Jesus, com aqueles 12, a gente não duraria 24 horas. Não a gente em si, a gente mandava os 12 embora de novo. Sai daqui, vocês 12. Que pessoal complicado. Vou chamar outros 12. Ele ficou só 3 anos e meio com ele, pacientemente, negado, traído, apareceu para eles, não creram. O outro, né, o Tomé, o senhor esteve aqui, já entrou desejando mal, né? Não, entrou, ó, paz seja convosco. O senhor esteve aqui, não acredito se eu não tocar lá nos... Vem, Tomé, toca aqui. Ninguém tinha falado para Jesus, né? Mas será que ele sabe? Ninguém tinha falado. Tomé, vem cá. Senhor meu e Deus meu. Chama Jesus de Deus meu. Uma das palavras que fala da Trindade. Senhor meu, não só Senhor meu, Deus meu. Irmã Valéria, por favor. Som. Eu contei para a Cláudia no último domingo que eu tive aqui que eu tive um BO, né, lá no meu trabalho. Tinha acontecido um episódio com uma pessoa lá no trabalho e eu estava trabalhando em paz. Só que o inimigo, ele sempre manda alguém, né, quando a gente está em paz. E a pessoa chegou lá comigo do nada, disse, olha isso, tal. A pessoa tocou no teu nome, mas falou inocentemente. Irmão Reginaldo, admito e falar para o senhor, a ira, o meu sangue subiu, foi para minha cabeça. Eu pedi uma pausa, mas eu pedi a pausa para ir brigar com a pessoa. Eu pedi uma pausa para o banheiro. E eu cheguei lá com a pessoa e falei, eu não quis saber se tinha câmera, se eu estava no meu local de trabalho, eu não quis saber. Eu me irei mesmo. Aí por que eu estou contando isso? Porque eu tenho 2 maneiras de quando eu estou irado, eu estou falando assim, de agir. Uma delas é me afastar. Justamente para não falar o que eu... botar para fora o que eu gostaria. E tem momentos que a ira é tão grande que não dá para você se controlar. Realmente eu concordo que muitas das vezes quando a gente se ira, a gente está às vezes afastado de Deus, do Espírito Santo, quando a gente bota muito para fora, tudo. E aí eu fui chamada na sala do meu gerente. Eles viram pela câmera, né, tudo o que aconteceu e eu botei o dedo na cara da pessoa. E a pessoa disse para mim, tira o dedo da minha cara. Eu disse, me esquece. Eu falei desse jeito, esquece que eu existo. Resumo da história. Uma das coisas que eu falei para o meu gerente foi o seguinte, eu disse, seu Samuel, e o nome dele é Samuel. Eu disse, seu Samuel, o senhor me desculpe, mas eu realmente não tive domínio. Eu falei para ele isso. Eu disse, eu não tive domínio próprio. Eu me deixei levar. Mas, irmão Reginaldo, eu também queria falar uma coisa a respeito disso, quando você toma uma atitude radical assim, que a gente está vivendo num mundo que, infelizmente, eu falo isso, eu não sei se eu estou certa, tá? Que às vezes você tem que agir assim para as pessoas te respeitarem. Tem isso também. Só entendeu? Na hora o que aconteceu, eu levei para esse lado. E aí, resumo. Eu disse para a pessoa me esquecer, porque para mim a pessoa acabou. Assim, eu falei isso para a pessoa. Mas eu já parei para pensar em muitas coisas em relação a isso e já falei com Deus sobre isso. Mas eu vou ser sincera para o Senhor. Como está, tá bom. Eu não posso mais me aproximar dessa pessoa. Tem que ser essa pessoa lá e eu cá. Então, assim, infelizmente, às vezes, eu sei que não é para acontecer isso. Mas eu acho que às vezes, para você se ser respeitado, às vezes você tem que agir assim. Infelizmente, nesse mundo cão, perdoa a palavra que eu estou falando, que a gente está vivendo. Porque as pessoas, elas também olham para você e parece que está escrito assim na tua cara, assim, olha, fulano é bobo. E não é.
é uma maneira da gente agir, a nossa maneira, a nossa postura de ser, e muitas das vezes a gente é tratado dessa maneira. Então, assim, eu não sei se eu estou me fazendo assim compreender, querendo dizer da vida cristã e falando do mundo que a gente está vivendo e que as coisas não estão fáceis aí fora. Não estão. Só quem está aí fora todo dia é matando um leão, um gigante todo dia. E às vezes essa ira vem mesmo, porque vem uma coisa mandada da parte, a gente sabe da onde, para tirar o teu equilíbrio. E assim, eu não sei se eu me fiz compreender assim para os irmãos. Fez bastante. Mas esses dias, aconteceu isso recente, tem um mês que aconteceu isso comigo. E eu posso falar também outra coisa? Eu não me arrependi. Eu sou sincera em dizer, eu não me arrependi do que eu fiz. E eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria de novo. Mas muitas das vezes eu me afasto, eu me calo para não deixar com que isso aconteça. Mas essa foi impossível. É uma experiência pessoal sua sobre né? A palavra, a palavra é imutável. Né? Então, o que a irmã vai sempre pedir a Deus em oração é para ser, por exemplo, Senhor, me enche mais do teu espírito, que eu possa, né, refletir mais e mais, vamos dizer, o comportamento de Cristo. Amém. Então a irmã tem sido sincera, entendeu? É uma sinceridade. Às vezes ela contou, isso já acontece com todos nós, haja exatamente assim. Nós somos servos do Senhor. Agora a gente tem que buscar sempre o referencial na palavra. Como eu falei, se a gente fosse cumprir como lei, a gente estaria falando, como é pela graça, né? Mas não pode restar a pessoa a ser perdoada. Agora, ter que conviver, não, ninguém está dizendo isso, a Bíblia não está dizendo isso. Aí está correto, você vai pede para ir para um setor, a pessoa vai para outro, porque aquela pessoa, né? Era igual perseguição, tem perseguição para a igreja, as pessoas se mudavam de local para preservar a sobrevivência e estar na presença de Deus. Tá? E a irmã também, ao falar com o Samuel, né, como falou, foi sincera ao dizer a ele que ultrapassou, que não teve o domínio próprio, né? Mas é importante que tudo isso que a irmã está falando aqui, a irmã já tenha falado com Deus. E continuar reiterando com Deus, pedindo porque aquilo que o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Agora tem de bom ânimo. A gente tem bom ânimo por quê? Porque nós somos vencedores? Não, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então a gente tem que estar olhando para Jesus. Como ele venceu o mundo, a gente sabe que a gente vai ter essas aflições. E sabe também que as aflições, está lá em Romanos 8, não podem nos separar do amor de Deus. Tá? É sempre bom lembrar que isso aí é de Deus para nós. O amor de Deus para conosco. Tá? Não é nós. O homem pode sair a qualquer momento, mas a gente tem que lembrar que Deus nos ama. Não pode nos separar do amor de Deus. Nós vamos ver alguns versículos que talvez também nos enriqueça. Todos nós, não é o caso específico da irmã Valéria, tá? Não é isso. Nós vamos para Provérbios de novo, tá, Igor? Tem alguns versículos aqui. São 3 versículos. O autor sugeria 6, mas aí ia ficar muito, muito grande, mas 3. Provérbios 14, 17. Nós vamos ler a parte A. Só a parte A. Olha aqui. O que presto se ira faz loucuras, em algumas versões doidices. Em algumas versões doidices. O que é presto? Presto é rapidamente. Tá? Jesus não fala, eis que presto venho, ou seja, rapidamente. Fala se você vê em Apocalipse, tudo é breve. As coisas que em breve vão acontecer. Tudo é breve. Breve, breve, breve. E a nossa vida é um sopro. Né? Então aqui, ó, o que presto se ira, o que rapidamente se ira, ele acaba fazendo algo errado. Não quer dizer que ele vai para o inferno. Para o servo, ele vai ter que buscar uma melhoria aqui diante de Deus. Mas isso é uma consequência. Então tem aquela contagem, como o Claudinho falou. Vai ali como um docinho, um brigadeiro, né? Um quindim.
quando você voltar para o carro, você nem vai lembrar mais do negócio. Né? Você já esqueceu. Mas a gente, né, os mais velhos, então, aqui, a gente tem muita coisa de trabalho, então, eu já passei, ordens que o meu superior deu, eu sabia assim, não tem como isso dar certo. Né? Só que mandou eu fazer. Não era uma ordem errada, mas tecnicamente era altamente imprudente fazer um negócio daquele. Eu fiz, deu errado. Lógico, eu já sabia que ia dar errado. Mas Deus foi tão bom. Por que esse chefe mandou fazer? Eu não sei, porque ele estava substituindo o chefe de verdade. O chefe de verdade estava de férias. Eu não sei se ele tinha algum problema comigo, né? Não gostava, que eu era talvez o preferido lá do chefe. Mandou fazer o negócio que eu já sabia. Aí esse erro meu gerou trabalho para mais 4, 5, 6 pessoas por 2 semanas. E Deus foi tão bom que todos eles ficaram do meu lado, comigo. E eu nem sei onde é que está esse cidadão que mandou, enfim, eu fazer um negócio errado. E eu continuei dia a dia, dormindo, tranquilo, trabalhando. Né? O negócio foi tão estranho que quando o chefe de verdade voltou, acho que ele nem ficou sabendo da história. Ele não teve coragem de contar. E se ele conta aquilo para o chefe de verdade, você está louco? Ter dado uma ordem dessa? Propósito específico de me prejudicar, né? Entendeu? Eu só obedeci porque não prejudicava terceiros, era eu. Então tá bom. Assim, diretamente, né? Eu era o... Vamos lá, Provérbios 14, 17a, a gente viu, tá? O que presta, sim. Então tem tudo a ver. Temperamento de cada um de nós não é igual, mas o domínio próprio é o texto bíblico para se buscar sempre. O controle, né, ali, né? O 14:29, Igor, você vai ver que sempre aquele que se ira rapidamente tem problemas como consequência. Olha aqui, o longânimo, o paciente, que não se ira rapidamente. Deus não é longânimo? Porque se ele não fosse, todo mundo não tinha mais ninguém, acabou o planeta Terra. É grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado é mais ou menos a mesma coisa. Ele é precipitado. Exalta a loucura. Então, sempre o que o escritor, provavelmente Salomão, fez quase todos os provérbios, não todos, mas quase todos, ele está dizendo sempre que essas ações precipitadas por conta da ira, ele conclui como doidice, loucura, estultícia. Mas nós estamos, amados, submetidos a isso o tempo todo, né? O mundo jaz no maligno. Você está andando no meio de um lugar que é um cemitério. É um cemitério. Por isso o nome jaz, né? Daí o nome jazigo. O que é que tem no jazigo? Um morto, né? Sequência. Né? Então a gente está andando no meio de mortos ambulantes. São naturais. E, por fim, lá no Provérbios 29 e 22. 29 e 22 do provérbio. Você vai ver sempre que essas consequências, não é que ele está dizendo que é fácil. É que Salomão cometeu graves pecados, né? De idolatria no final da vida, muito graves, né? Mas ele, com a sabedoria dele, ele escreve isso aqui, né? Que não houve nem sabedoria dada por Deus. O iracundo, lembre-se, o iracundo, irmãos, fala de uma pessoa que vive sempre irada, não é uma pessoa que se irou em algum momento. É como característica, carrega como fruto essa situação, ele está sempre irado. Ele levanta contendas. Então fala de uma pessoa que está constantemente assim, não é algo pontual. E o furioso, praticamente, né, ira e fúria, multiplica as transgressões. É aquilo que agride a palavra de Deus, transgride contra Deus, entendeu? Então Salomão está sempre chamando essa atenção. Aí a gente tem que, né? Tiago, o Senhor me dá sabedoria, ele dá a qualquer um, sem lançar em rosto, não é para a pessoa passar vergonha, ficar humilhada, nada disso. A pessoa está sendo sincera, eu não tenho sabedoria para reagir a determinadas provocações. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele dá, desde que a pessoa peça com fé.
É isso que está escrito. Se não é com fé, é duvidoso, não pense que o tal vai receber. Está no capítulo 1 do nosso irmão Tiago. Uma outra parte interessante, se a gente puder ir lá no profeta Jonas, queridos, tudo isso a gente estudando essa questão de temperamento, porque o que acontece é Jonas 4:4, tá, Igor? São duas situações de Jonas 4:4. O Senhor faz duas perguntas a Jonas, e as expressões que estão, a gente vai ver que pode ser substituída por ira, indignação e ressentimento. Olha só, primeiro no Jonas 4:4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Estou irado, eu estou ruminando há uma semana. Aí fica no lugar do profeta Jonas. A gente não vai estudar Jonas agora, não vai explicar a situação. Né? Ele foi pregar em Nínive, a mando do Senhor, capital da Síria, tal, mas não é pregação de Jonas. Então, é só para dizer o seguinte, Deus está dizendo aqui para ele, não é razoável você estar irado. Lembre-se, Deus é um Deus que ele sempre observa a razoabilidade e a proporcionalidade. Essas duas coisas estão na Bíblia, que são conceitos jurídicos, né? Se os homens aplicassem logo, mas na teoria está lá, razoabilidade e proporcionalidade. Está na Bíblia muito antes de códigos jurídicos de vários países do mundo. Não é? Quem muito sabia as coisas certas e fez errado, receberá muitos açoites. E o que pouco sabia e fez errado, não ficará isento, mas receberá poucos açoites, porque ele era ignorante quanto àquela questão. Isso é proporcionalidade e razoabilidade. Então Deus está perguntando para Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Aqui ele fica quieto, ele não diz nada. Aí no próprio Jonas, você passa para o 4:9. Aqui, ele já está tão atormentado, revoltadinho, que ele diz que é razoável, né? É claro que não é. Então, já pela segunda vez, a gente estava no 4:4, agora está no 4:9. Esse é o último capítulo do livro de Jonas, né? Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? A boboreira que o Senhor fez crescer para dar uma sombrinha para ele. Estava reclamando do sol, aí depois mandou um bicho lá para comer. Ele respondeu, razoável a minha ira até a morte. Não é justo. Né? Quando o senhor pergunta, amados, o senhor sabe. Você sabe o que está perguntando? Ele não... Então, isso a gente, né, o estudioso lá, que eu estou pegando as colas para trazer para os amados irmãos, vamos dizer assim, os vários estudiosos, ele cita esses dois exemplos como dizer assim, ó, cuidado que Deus pode te confrontar no teu íntimo, não é ninguém falando com você, é no teu quarto, é na tua cama, é no ônibus que você está ali ruminando, é não sei aonde, e dizer assim no teu ouvido, é razoável essa tua ira? Procede. Está todo mundo na mesma situação. Pô, o pessoal está até rindo ali atrás. Por que você está assim? Além de ser filho de Deus, está assim. Eles nem são. Isso não quer dizer, tá, amado, que não tenha... O que é que era aqui? O que é que prevalecia aqui primeiro? Que tudo que Jonas tinha que fazer foi ordem de Deus. Vai se irar com o quê? Com ordem de Deus. Foi Deus que mandou? A nossa vontade não pode prevalecer contra a vontade do Senhor. Não é? É essa. Então é o quê? É o crucificar a carne todo dia. Ela está na cruz. Ela quer agir contrariamente à vontade do Espírito. Um combate contra o outro. Então muitas vezes sentimos dores mesmo. Dores. A carne dói, vamos tenso. Né? É a carne revoltadinha com o Espírito. Está revoltada porque você está fazendo a vontade de Deus. Seguindo, irmãos, já perto. Então, aqui ficou o seguinte. É uma pergunta, o autor coloca, querido, que nós devemos fazer a nós mesmos antes
até de ficarmos irados. Você começa aí, peraí, vamos fazer uma análise. É razoável que eu fique... que a situação já aconteceu. A pergunta é razoável? Ou eu tenho um Deus no controle? Ou eu posso usar de oração, da leitura, me mudar? Ou será que vale a pena ficar irado, revoltado até com o próprio Deus, como era o caso de Jonatas? Do começo ao fim ele vai... Pois ele obedece, né? Mas o autor do livro que nós estamos lendo, ele tem uma frase que eu achei bem interessante, eu anotei para os irmãos. Era uma conversa entre duas pessoas. Ele diz assim, olha, ataques de ira, né, são rápidos. Isso disse o quê? A pessoa que tinha esses problemas de ataque de ira. Chegou, vamos dizer, para o pastor dele, não, pastor, eu me iro todo dia, mas são coisas rápidas, logo em seguida eu... Só que ele fazia isso constantemente. Ataques de ira são rápidos. Eu me iro ali, logo depois está tudo certo. Tá, mas você está assim sempre, querido, né? O mentor dele, o pastor. Aí o pastor, porque já estava no final da conversa e o negócio não caminhava para o lado espiritual, o pastor retrucou da seguinte forma: terremotos não duram muito tempo. Alguns segundos, vê o estrago que faz. Reconstrói depois. Estava difícil, Deus deu uma palavra para o ministro e falou, olha, terremotos, ainda mais nos Estados Unidos, né? Aquelas lá da Califórnia ali, tem uma placa negócio tectônica, aquela costa oeste ali, de vez em quando o negócio, Japão, um terremoto de 6 segundos, mas dependendo da tal da escala Richter, que é a escala deles, mano, vai levar alguns anos reconstruindo. Então era essa a ideia. Não, pastor, eu tenho realmente, meu temperamento, eu tenho uns ataques de ira, mas dura pouco tempo. Eu não fico irado o dia todo, eu cumpro a palavra, né? O pastor já sabia que a ovelha todo dia tinha um problema no ataque de ira. Aí ele chegou, não tem mais saída. Eu vou dar o exemplo do terremoto para ele. Dura alguns segundos, amigo. Aí ele não falou mais nada, né? O irmão deve ter entendido. Olha, é bom separar. De vez em quando tem um terremoto é uma coisa. Agora, eu não conheço terremoto todo dia, né? Não vive assim terremoto todo dia no mesmo lugar. É isso que está acontecendo na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai ter que reconstruir do zero. Né? Tá, queridos? Em 1 Timóteo 1,7, Deus dá sempre, que a gente falou aqui dos problemas, mas veja o que o Espírito nos dá, querido. 1 Timóteo 1,7, o Espírito que Deus nos deu, né? Fala muito. Olha aqui, na versão aqui, tá. Meu Deus, será que é isso mesmo ou eu anotei errado? Eu acho que eu que errei aqui na minha... Não é 1 Timóteo 1,7. Talvez seja o 2 Timóteo 1,7. Isso, perdão, Igor. 2 Timóteo. Anotei aqui Isso, aqui, tá? Olha o que Deus, porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado, para quem? Para os crentes, para os santos. Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra finalzinha aqui, ela é usada na Bíblia constantemente com sinônimos. Moderação, sobriedade, sede sóbrios, o tempo que Pedro vai falar isso, tá? Serenidade, para que a gente não tenha nenhum dos dois extremos. A gente ser aquela pessoa altamente passiva e omissa, e nem do outro lado, um verdadeiro terremoto, causando terremotos o tempo todo. Então, o Senhor nos deu um espírito, né? Está aqui dizendo, Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo, a última carta dele, que o Senhor nos deu esse espírito, não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fala do equilíbrio, da sobriedade, não é? Amém? Então, ninguém está dizendo, eu vou ser um ser anormal, não posso nem falar, não é isso. É buscar o equilíbrio, a moderação, a sobriedade, como Pedro também fala para a igreja. Sede sóbrios. Não é? Os dias são maus, porque Pedro diz assim, a gente já sabe o nosso destino. Nós já sabemos que a nossa vida é breve. Nós já sabemos as coisas que hão de acontecer. Portanto, sede sóbrios. Sede moderados. Vai tudo acabar.
que você vai brigar por um negócio temporário que vai acabar? A terra vai passar, o fogo vai consumir tudo isso, céus e terra. Haverá novos céus e nova terra. E a nossa vida é breve, 70, 80 anos, agora, nós sempre falamos, com novas técnicas e medicamentos, alguns estão chegando muita gente a 90 anos, 85, 88, 90, 90 e pouco, mas o que é isso diante da eternidade? E aí a eternidade será com Deus ou a eternidade será sem Deus? Então, amados, para a gente ser moderado. Muita coisa que a gente acha perda não é perda. Por isso que Paulo dizia que ele reputava tudo que ele já tinha, conhecia, como refúgio. Né? E para ele, Cristo é que era, na verdade, tudo, é o grande valor. Né? Então, em Timóteo, Paulo está dizendo para o jovem pastor, e ali já não tão jovem também, e Paulo já muito próximo da sua morte, que Deus nos deu este espírito de sermos moderados. Tá bom, amados? Em 1 Pedro 5:8 e 5:9, tá? Isso mesmo. 1 Pedro 5:8 e 5:9, irmãos, o apóstolo Pedro, ele dá aqui, né, para que nós sejamos o quê? Pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, aquilo que eu falei, o que é que Pedro fala? Né? Sede só, sobriedade, moderado, equilibrado. Mas por quê, irmãos? Tem uma razão de ser? Porque a nossa briga não é para conquistar as coisas daqui. O 5:8, né? Sede também paciente, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ai, meu Deus, eu estou errando. É Tiago. E que coisa, hein? E bateu, hein? A palavra era também interessante. Sede sóbrio. Olha só, Tiago 5:8 estava falando exatamente. Porque a vinda do Senhor está próxima. Eu nem tinha colocado, hein? Abri aqui e li pensando que eu estou lendo 1 Pedro, estou lendo Tiago 5:8. Mas viu que lá já falava? Então está recheado na Bíblia. Olha o que diz: sede sóbrios, vigiai, porque esse final é importantíssimo, a gente já está acabando. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Valerinho, aquilo, olha só, quando a gente não é sóbrio, viu? Aqui foi o Tiago, sede pacientes, fortalecei o nosso coração. A vinda do Senhor está próxima. Paciência. Mas vamos voltar lá no 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não vai devorar os santos, mas esse é o objetivo dele. O problema é que quando a gente deixa... Por que ele está falando que isso aqui é um muro? Preste atenção nisso, amado. Ser sóbrio e vigilante é um muro contra isso aqui, ó. Quando a gente quebra esse muro, abre uma brechinha, o cidadão vai lá, manda o enviado dele e, te provoca. Você estava bem na caminhada e vem uma pedrinha de tropeço. Escandalizou. Do grego, né? Aquela pedrinha de tropeço. Então a gente tem que atentar para o seguinte: isso aqui, meu amado, é um muro de proteção. Isso aqui é um muro de proteção. Ser sóbrio e vigilante é um muro de proteção contra esse elemento aqui, ó, de ser derrotado, cujo destino já está definido há muito tempo. Jesus, Filho de Deus vivo, viesse já antes do tempo. Calma, não vou só deixar eu trocar de lugar, você vai para outro lugar, tal. Nem agora não. Entendeu, querido? Aí segue o seguinte, porque você pode pensar que o problema é só com você, ou com A ou com B. O 9. Olha o que ele vai dizer no 5:9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos diferentes ou iguais? Iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa espalhada. Então tem irmão lá na China sofrendo mais que você, menos que você, igual a você. Tem um lá na África, no Sudão, no Níger, na Nigéria. Não é só comigo.
Só eu. Não, meu irmão. Todos os irmãos em Cristo estão passando por aflições e perseguições. Isso aqui dá ânimo para a gente. Isso aqui dá ânimo. Então, a firmeza é na fé. E quem crê, busca obedecer. Não é crer da boca para fora. Então, eu tenho que procurar ser sóbrio e vigilante. Porque esse é um muro de proteção para mim. E sabendo, amados, que tudo que é aflição, cada um de um jeito, cada um numa intensidade. O que muitas vezes para nós é café pequeno, para o outro irmão pode ser um obstáculo intransponível. Então, só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Entendeu? Essa dosimetria, é só Ele que sabe. Então, não fica julgando, aquele irmão não tem luta. Você não sabe o quanto que ele aguenta, a situação dele, como ele foi criado, o que ele passou, o que ele não passou. Às vezes uma formiga passando na frente é um problema sério. O outro precisa de um animal mais difícil, um leão, abrindo a boca perto dele. Mas uma coisa é certa, os nossos irmãos sofrem também. Não tem. Se é irmão em Cristo, está passando. E por que, para completar, irmãos, por que isso aqui eu deixei para o final? Porque é a nossa, irmão, é a nossa arma, é proteção. Primeiro, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e, lembre-se, moderação. Então, a gente tem como ser sóbrio, ou pelo menos buscar. Vamos falhar? Vamos falhar, mas não com regularidade. Vai em Provérbios, lembra que eu falei com o muro? Vai lá em Provérbios novamente, agora 25, 28. A gente já está terminando. 25, 28. Olha o que diz. Como cidade derribada, ou derrubada, né? Não se usa hoje mais a ciência com i, mas nas Bíblias estão. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Cidade derrubada sem muro, é fácil para o adversário entrar ou não? Então ser sóbrio e vigilante é muro ou não é? É muro. O escritor já sabia. O homem que não tem domínio próprio, ele é igualzinho uma cidade derribada sem muro. O adversário olha, não tem obstáculo. Faz aquilo que sobrou, ele ainda vai destruir o resto lá. Tem a ver com Pedro? Tem a ver com Pedro. Pedro está dizendo a mesma coisa. Em outras palavras, numa nova aliança, no Novo Testamento, ele já entra com a palavra fé. Fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem essa fé de que andar como o Senhor mandou, de que o que o Espírito está pedindo para você realmente é contra a sua carne, você é uma cidade sem muro, derribada. Campo aberto com um restinho de construção por lá. Nabucodonosor vai olhar assim, mais uma para tomar. Mais uma para tomar. Pode ser que ele não tome, mas é um estrago que causa. Vai passar alguns anos sendo reconstruída pelo próprio. Você vai clamar ao Senhor, o Senhor vai reconstruir a sua vida. Mas nós não podemos agir daquela forma. Eu tentando mostrar para os amados como as comparações das coisas espirituais com as coisas que nós visualizamos, não é, são reais. Então, amado, o muro com cidade, o muro derribado, né, não tem muro, é o homem que não tem domínio próprio. Então a gente tem que buscar. Agora, no fruto do Espírito, é o último qualificativo. Não é por acaso, porque ele não é fácil. Ele não é fácil. Amém? Mas a gente pode buscar. Vamos ficar de pé e colocar o último versículo para saber quão relevante esse assunto. Atos 24, 25. Atos 24, 25. Olha aqui, queridos. Só situalizando rapidamente os amados, o apóstolo Paulo estava sob a custódia de Félix, lá em Cesareia, tá? Já tinha feito as 3 viagens missionárias, tudo isso. Aqui ele estava para ser mandado, ele ia apelar ainda para Roma, tá? Né? Ele está sob Félix. Ficou 2 anos preso, porque Félix queria propina para soltar ele. Tá? Ficou 2 anos preso lá. Mas preso, nós já estudamos isso, não em prisão com a bandidagem. Era uma prisão... É uma prisão light, né? Uma prisão light. Aí Félix, querendo ouvir um pouquinho da fé dele,
Um dia ele chamou, disse, não, quando eu tiver oportunidade eu venho aí e tal. Aí um dia ele teve, aí ele aparece com Drusila, sua esposa. Tá? Ele aparece com Drusila e mandou chamar Paulo. Aí tiram Paulo lá da confortável prisão que ele estava, que não era realmente aquela ali em Cesareia, não era problemática. Olha o que Paulo vai falar para o homem, para o Félix. Dissertando ele quem? Paulo. Porque Félix e Drusila queriam ouvir. Acerca da justiça e depois? Paulo podia falar tanta coisa, né? Começa com justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. No final vem o quê? O juízo. Vindouro. Os que são de Cristo, vida eterna. O que é que está no meio? Domínio próprio. Será que era relevante? Paulo sabe que está falando com alguém descrente, chamado Félix, a serviço do Império Romano. Só que o cidadão aqui ficou tão amedrontado quando Paulo falou essas coisas, principalmente esse finalzinho aqui, ó, juízo vindouro, porque ele era ruim. Quando ele falou de juízo vindouro, aí ele disse, Paulo, por agora podes retirar-te. Né? Como que você já falou o suficiente. Quando eu tiver vagar, ou seja, mais um tempo, eu vou te chamar. Nunca mais chamou, né? Falou em domínio próprio e juízo, amados. Então eu queria terminar chamando a atenção para os amados, que isso aqui é tão relevante, ó. O nosso temperamento, de acordo com tentarmos dominar, o espírito dominar a carne, é tão importante que quando Paulo vai falar de salvação para esse homem, ele fala de 3 coisas. Da justiça, certamente é que entra Jesus Cristo na explanação de Paulo. Da situação como o homem deve viver e depois o que vem, o juízo vindouro. Paulo certamente não estava o amedrontando, estava falando da bênção que é andar de maneira justa como Jesus quer e ter Jesus Cristo como sua justiça. E como se deve comportar durante essa vida, para receber o justo juízo no final. A vida eterna para os que creem e o tormento eterno para os que desprezaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Então esse é um assunto que permeia a Bíblia o tempo todo. Nós lemos alguns versículos, né? Não dá para ler tudo, mas domínio próprio ou outros nomes similares, temperança, coisas desse tipo, ela está recheada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos orar agradecendo a Deus sobre esse assunto e nós vamos orar, né? Sempre lembrarmos agora de colocar também na oração, como a irmã Valéria colocou, os dias são muito maus. Demais. Está difícil de interagir às vezes. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta manhã, de aqui nos reunirmos para estudarmos e meditarmos na Tua Santa Palavra. Senhor, a cada um de nós, a começar por mim, Pai, me dá mais do Teu Espírito para que eu tenha temperança, paciência, esse domínio próprio que é necessário em dias tão maus que nós vivemos, em que o errado é tido como certo e o certo como errado, Senhor. Nos dá graça, nós precisamos muito da Tua graça e das Tuas misericórdias. Sê conosco, nos dá um intervalo, ó Deus abençoado, já prepara os nossos corações para a ministração da Tua Santa Palavra logo mais. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados, a paz do Senhor.